Olá, estamos começando a melhor aula do MTech, a aula de artes, comigo a professora Cláudia Cedrais e a assistência da professora Elci Paim. Bora lá para o nosso momento de exposição dos conteúdos. A gente vai apresentar a equipe de artes, o articulador pedagógico, a professora Cláudia Pessoa, os professores Cláudia Cedrais, Elci Paim, Jussi Lobo, Paula Brito e Stael Machado. Certo, Mata do Bom Jesus, São José, boa tarde, Primavera, Parateca. Primeira série matutino, vespertino, desculpem. Arte no Vida, é o Cláudia Cedrais, na assistência, a professora Elci Paim. Mensagem da aula de hoje: para viver uma vida criativa, devemos perder o medo de errar. Ó, bota aqui na minha imagem. Medo de errar. Esse medo que atormenta a gente, que limita a gente, que impede a gente de fazer coisas novas o tempo inteiro. Esse danado desse medo de errar. De vez em quando a gente precisa guardar ele bem guardado, porque senão a gente não evolui, a gente não cresce. A gente precisa, de vez em quando, perder esse medo. E em artes, e só não, na vida de maneira geral, né? Toda vez que a gente vai fazer as coisas pela primeira vez, a gente erra, porque a gente não sabe o que está fazendo, é a primeira vez que a gente está fazendo, a gente não tem noção, não tem ideia, não sabe direito como fazer, não tem às vezes as habilidades necessárias, ainda não foram desenvolvidas. Então é comum ocorrerem erros e a gente não pode desistir diante desses erros. A gente tem que insistir com os erros, certo? Bora combinar isso, da gente tentar, mesmo que saia errado, mesmo que saia feio, bora tentar de novo, bora tentar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta vez. Um pouco desse medo de errar vem do fato de que geralmente a gente conhece as coisas, né? Prontas, perfeitas. A obra de arte já está lá pronta, o desenho a gente vê o mais bonito do artista, a música é a mais harmoniosa, a peça do teatro já está pronta e acabada. Dificilmente a gente acompanha os processos criativos. E é nos processos criativos que a gente percebe que aquela obra maravilhosa que a gente está vendo que o artista fez é o resultado de 30, 40, 50 outros desenhos, outras fotografias que deram errado. Que ali é o resultado de uma escolha, ali é o resultado de um processo construtivo. Em artes visuais, a gente tem muito esse processo, né, de desenhar bastante, de riscar muitas folhas de papel até chegar no traço que a gente considera perfeito, até chegar naquela mão leve que consegue fazer aquele traço do jeito que a nossa mente imaginou. Existe um processo e a gente está acostumado a ver o resultado final e achar que os artistas, ó, pega o lápis e já sai beleza, já sai perfeito daquele jeito. Não é. Olha, Cláudia, o pessoal de Brotas de Bom Jesus diz que tem alunos lá que são artistas. É o Jefferson, Carlos Eugênio, e vai estar postando lá no Arte MTech. Estou esperando. Nosso canal lá no Facebook, o Arte MTech, é justamente para isso. Não é só para postar as coisas da aula de artes. É para a gente compartilhar nossas produções artísticas. Às vezes a gente não faz nada, não tem o menor jeito, não tem a menor vontade de fazer nada na área de artes, mas a gente tem um olho. Aquele olho que vê o trabalho do colega e vê a beleza do trabalho do colega, que às vezes o colega que fez não acha legal, não acha bom. E então a gente tem aquele olho que a gente diz assim, pô, isso está muito legal, isso está muito bom, bora publicar isso, bora divulgar isso, bora mostrar isso para o mundo. Então às vezes a gente não tem nenhuma afinidade com a produção artística, mas a gente tem essa afinidade do olhar sensível, do olhar compreensível, do olhar estético, do olhar do afeto. A gente vê aquela construção, aquela produção daquela artesã da minha cidade, aquele trabalho que foi feito na minha escola e reconhecer ali a centelha da arte. E procurar divulgar isso, apoiar esses artistas,
né? A gente não precisa só ser artista, a gente pode apoiar também quem faz arte. Isso é muito importante. Aplaudir quem faz artes, incentivar quem faz artes. Tá Remanso bom? também diz que tem, não? Aqui também temos um aluno que faz desenhos muito bonitos, é o Ezequiel. Isso, Quero ver, Ezequiel. Eu hein, também Ezequiel? quero ver, agora tô curiosa, Queremos viu? ver. Nós acompanhamos, as professoras todas de arte acompanham lá o Facebook, tá bom? Às vezes a gente demora um pouco, porque as demandas da vida são corridas, né? São todas mulheres, mães, que têm artistas. Então você tem a produção artística, você tem o trabalho profissional, ser professora, né? Que não é fácil ser professor, você tem que estar constantemente estudando, se reinventando, descobrindo coisas novas, pesquisando coisas novas. E a gente tem a questão pessoal também, né? Ser mãe, ser mulher, ser gente, que a gente, enquanto gente, a gente às vezes tem um tempo de ficar assim sozinha, de fazer coisas que nos fazem feliz, não só fazer os outros felizes. O pessoal de Ribeirão também disse, ó, que Bruna também faz belos trabalhos e vai colocar lá. Ela desenhou as colegas. Olha, agora eu fiquei curiosa Pronto, também, ó. então hoje a aula é perfeita para Bruna. A Bruna vai descobrir umas coisinhas muito interessantes hoje na aula, tá bom? Então, bora ver aqui qual é o tema da aula de hoje. Hoje é a nossa aula número 9. A gente vai continuar falando de gêneros de imagem, mas hoje a gente vai falar de um gênero específico que é o retrato e o autorretrato, que é um subgênero do retrato, certo? Quais são os objetivos da aula de hoje? Analisar, apreciar e criticar obras de artes visuais, usar um vocabulário adequado à análise dessas obras visuais, dessas imagens, né? E reconhecer as possibilidades expressivas do retrato. A gente vai descobrir que o retrato não é só a representação de uma pessoa, tem muito mais coisa envolvida, tem muito mais história no retrato do que o que a gente pensa. Deixa eu botar aqui na minha imagem, Barra. Eu acho que é difícil as duas coisas, né? É difícil ser mulher porque a gente tem milhões de atribuições, a gente não tem um espaço, a gente tem que ficar se sujeitando, a gente tem que vencer essa barreira de ser objeto, de ser subserviente, de ser múltipla. E ser homem também não é fácil, né? Porque você tem que estar sempre naquela posição de autoridade, de tomar iniciativa sempre, de ser o provedor. Então, a gente quebrar esses conceitos, né, que a gente carrega por causa do gênero da gente é muito complicado. Então, não acredito que seja fácil ser homem, não. Mas eu acho que para eles também é complicado. Ainda mais quando a gente sai dessa cultura. A gente tenta, né? A gente está tentando romper essa cultura machista. A gente está tentando implementar uma cultura de igualdade, de direitos, de deveres, de relações. E aí, para eles também é muito complicado, né? Sair dessa zona de conforto, de autoridade suprema, de um lugar já estabelecido e solidificado, para se reinventar, para se recriar, para assumir uma nova postura, assumir um novo lugar, um lugar de igualdade, né? Eu acho que não deve ser fácil para eles também, não. Deve ser complicado. Mas a gente fala mais, talvez por isso pareça que pra gente é mais complicado e mais difícil. Quer dizer, historicamente pra gente é mais complicado, né? Porque a gente tem que romper, de baixo pra cima, é mais complicado efetivamente. Tá bom? Não precisa pedir desculpa não, ok? Um cheiro pra professora Paula! Vou ficar com ciúme, hein? Olha lá, hein? Vou falar com ela, tá bom? Bora lá. Bora rever, né, o conceito de gênero. Que gênero é um conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem e que se acham ligados pela similitude de uma ou mais particularidades. A gente tem diversos gêneros de imagem, a gente estudou alguns na aula passada e hoje a gente vai estudar apenas o retrato, certo? O retrato é a representação de uma figura individual ou de um grupo.
elaborado a partir de modelos vivos, documentos, fotografias ou com auxílio da memória. E aí é interessante a gente pensar o seguinte, eu trouxe aqui 2 retratos, né? Trouxe um retrato individual e um retrato em grupo. E esse retrato individual aqui é lá da antiguidade. Era um retrato que era feito para ser colocado no túmulo quando a pessoa morria. Né? Era a única forma, a gente tem que lembrar o seguinte. Bota aqui na minha imagem. A fotografia, né, que é um instrumento, né, uma técnica que a gente utiliza, que através de uma máquina a gente consegue capturar as imagens exatamente como elas são na realidade. Então a fotografia só foi inventada no século XIX. Tem 200 e poucos anos de invenção da fotografia, muito pouco tempo. Então antes da invenção da fotografia a gente já sabe que o homem produz e pensa a arte desde lá para a história. Então a gente tem alguns 1000 anos aí nesse processo, né? Só nos últimos 200 é que a gente tem a fotografia. Antes disso, o que é que a gente tinha? A gente tinha essas pessoas que trabalhavam com desenho, que trabalhavam com a pintura e que registravam as coisas do mundo, que eram os artistas, né? Que durante um tempo a gente tem o artista como uma figura normal, comum da sociedade, como um produtor, né? Sem nenhuma genialidade, sem nenhuma característica especial. Depois de um tempo a gente tem essa pessoa, essa figura do artista como um ser especial iluminado. E aí depois a gente tem esse artista, a gente vai mudando, né, esse conceito de artista através dos tempos, a gente viu isso, a gente vai ver isso na revisão também. Então o que a gente tem? A gente tem a representação das pessoas, era feita por outra pessoa, pelo artista. E claro que essa representação era feita por quem tinha dinheiro, né? Então os retratos que a gente tem hoje, muito antigos, são retratos da parte mais rica da sociedade. Os pobres não tinham nem essa preocupação de deixar a imagem deles registrada. E o retrato serve para isso, para deixar registrada a figura das pessoas, quem eram aquelas pessoas, a importância daquelas pessoas, certo? Aí o que é que a gente tem? A gente tem os retratos individuais e a gente tem os retratos em grupo, que pode ser um grupo, a família, ou pode ser um grupo de profissionais. Durante o Renascimento a gente vai ter alguns retratos de profissionais, né? Então os médicos, né? Eu tinha um grupo de médicos, aí pede para o artista representar aquele grupo de médicos. E os retratos vão trazer uma característica muito interessante, que é, além da representação da pessoa, que nem sempre era uma representação fiel, porque às vezes a pessoa era gordinha, virava para o artista e dizia assim, me faça mais magrinho. Olha, o Photoshop sempre existiu. Mudou a ferramenta, mas sempre existiu. Olha essa ruga que eu tenho aqui, tira essa ruga. Meu nariz faz ele mais fininho. Então, existia esses pedidos para o artista, né? E o artista atendia, claro, né? Porque ele queria receber, ele era pago para fazer isso. Então a pessoa chegava e encomendava, olha, eu quero um retrato meu, mas eu quero que você me faça assim mais magrinha. E o artista representava como a pessoa queria ser representada, como a pessoa queria ser lembrada. Outra coisa interessante a respeito dos retratos lembra o seguinte, a gente tinha grandes distâncias para percorrer. Naquela época a gente só percorria essas distâncias a pé, no cavalo, depois de um tempo surgiram as carruagens, né? E os navios, os barcos. Então, pensem o seguinte, lembram Dom Pedro I, que estava morando aqui no Brasil, precisava casar com a princesa lá, europeia, e aí fizeram aquele arranjo todo, né, para ele casar com Leopoldina, a princesa lá, se eu não me engano, da Áustria. Imagine a ansiedade dessa menina de ter que atravessar um continente, que ela estava na Áustria, ela teve que vir capa ponta para pegar um navio para vir para o Brasil, para se casar com um homem que ela nunca tinha visto na vida, que ela nem sabia como era. Imagine a ansiedade. Então o que acontecia? O príncipe, né,
encomendou a alguns artistas, ao artista, alguns retratos dele para enviar para ela saber como ele era, né? Para ela poder ficar, pelo menos não tomar um susto quando vê a primeira vez. Então, o retrato tinha essa função, né, de apresentar uma pessoa a outra. Às vezes, casamentos eram feitos através do retrato, né? Então, é uma forma de você perpetuar as pessoas, manter, né, aquela história, a figura daquela pessoa presente naquele espaço, e uma forma de você também mostrar quem eram as pessoas, certo? Deixa eu ver. Diga aí para mim. Tem um mediador que está dizendo, né, que há 20, 30 anos atrás era essa a realidade, né? Pois ele não tem a foto dos avós ou bisavós, deixa eu me ver aqui, é dos avós. Acredita que por causa das condições financeiras. Exatamente isso, só quem tinha poder aquisitivo que tinha a fotografia, né? Que era um processo também, que era um processo caro, não é como hoje que a gente tem, que ela é fácil, de fácil acesso, tanto de você adquirir, de fazer também, né? Porque antes para você revelar uma foto era complicado, né? Tinha algumas substâncias usadas prata, ouro, então era algo assim caro, não era barato não. Essa história dos avós, dos bisavós, eu também tenho muito isso. Às vezes eu vejo alguns artistas contando, não, a foto de minha avó não sei aonde, não, a foto do meu bisavô não sei aonde. Gente, se eu tiver uma foto dos meus bisavós, eu tenho muito. Dos avós, talvez tenha um pouco mais, né? Porque já pega um período que os meus pais já tinham uma condição financeira melhor do que a dos meus avós, e aí tinha esse interesse pela máquina fotográfica, né? Porque meu pai também trabalhava com arte, então tinha essa curiosidade com esses processos. Então saía uma máquina nova, ele comprava filmes, e a gente tem que lembrar assim, tem uma geraçãozinha aí que é só pegar a câmera, clica, bate, né, registra a foto. A gente tem que lembrar que o processo da fotografia era um processo caro. As primeiras máquinas fotográficas eram enormes, eram grandes, não eram portáteis, a gente não podia levar para todos os lugares. Durante muito tempo eu cheguei a pegar nas feiras no interior, tinha muito isso. E aqui em Salvador também, em algumas ruas, você passava pela rua, tinha uma pessoa sentada. O lambe-lambe, com uma câmera no tripé, uma câmera enorme no tripé, tinha um pano assim, que ele botava o pano assim por cima, botava a cabeça lá e tirava fotografia da gente. Era uma fotografia, tinha um negativo, eu tenho vários negativos em casa. É um negativo, você tinha um filme, você registrava, né, botava dentro da máquina, tinha que ter um maior cuidado, porque se ele recebesse luz, qualquer tipo de luz, ele queimava, não servia mais para registrar nenhuma fotografia. E aí você colocava no escuro esse filme dentro da sua máquina, e aí você tirava aquelas fotos, era uma quantidade limitada. Tinha filmes de 12 poses, de 24, o máximo eram 36 poses, que era caríssimo. Além do mais, ainda tinha que ter o cuidado, né? Porque aquela festa maravilhosa, quando você ia revelar, perdeu tudo. A gente, às vezes, não tem registro de alguns eventos importantes, por quê? Porque, às vezes, a máquina não estava regulada direito, porque, às vezes, vazava a luz na hora que você botava o filme na máquina e aí estragava, você pensava que estava tirando foto e não estava. Às vezes a máquina não era automática. No início você tinha que bobear o filme para passar o filme. E aí você não conseguia, você achava que estava passando, mas não estava passando. Quando você abria, você não tinha registrado nada daquilo. Aquelas fotos que você tinha feito não existiam. Então tem tudo isso. E tem essa questão da condição financeira mesmo. E o interessante, você lembrou bem, eu gosto muito de decoração e tem um movimento aí na decoração, principalmente ali no eixo Rio-São Paulo, de você pegar os móveis da avó, né? Não joga fora os móveis da avó não, leva para sua casa, restaura, recupera a xícara, a porcelana, a cadeira, a poltrona. Aí eu fico parando assim, eu digo, gente, minha avó não tinha nada disso. Minhas avós não tinham nada disso, né?
Minhas bisavós não deixaram nada disso para as filhas dela. Porque era tudo muito, era aquelas canequinhas e era um para cada um, não tinha copo de vidro, não tinha louça de cristal, não tinha copo de cristal, não tinha louça. Os móveis eram aqueles móveis básicos, simples. E aí a gente se dá conta da desigualdade econômica, né, no país, e a desigualdade econômica que está bem próxima da gente, né? E a gente diz assim, putz, mas aqui a gente não vai achar isso, porque as pessoas não tinham dinheiro, para comprar uma cristaleira, para ter em casa uma cristaleira, não tinha nem cristal, né? Que dirá uma cristaleira para botar. Então, a gente tem isso, a gente vai ver, a gente sabe de muitas coisas de ouvir falar, não porque a gente vai experienciar isso. E no interior, aqui, a gente tem uma cultura que está se perdendo, né, devido à tecnologia, está se perdendo, que são os pintores fotógrafos, né, as fotopinturas, porque durante muito tempo chegou a máquina fotográfica, chegaram as fotografias, mas chegaram só as fotografias em preto e branco. As fotografias eram caríssimas. O pessoal de Brotas Cocal está dizendo, oxe, Pro, e eu achava que as vacas magras pastavam apenas no meu cercado. Não, filho, passa no cercado todo mundo. Principalmente da gente que está aqui no Nordeste. Exato. A gente tem essa diferença social e econômica muito grande. Muito e eu lembro, grande. E isso não é muito distante não, porque meu pai, ele conta que às vezes tinha até dinheiro para poder comprar, mas não tinha mercadoria. Aqui em Salvador teve uma época que teve escassez de alimentos, se tinha dinheiro, mas não tinha o que comprar. Então você tinha que estar consumindo aquela ração, que só era aquele pouco ali que tinha, e você tinha que comer aquilo. Não tinha outra coisa, não tinha como você variar como tem hoje. Você pode variar na roupa, no alimento, no calçado, e antes não tinha não. Às vezes a pessoa tinha o dinheiro, dizia que a gente tinha o dinheiro e não tinha como mudar o cardápio, porque só tinha aquilo que era vendido ali naquela época. E só, disse que foi uma época de escassez aqui em Salvador. Pois é, aqui em Salvador, imagina no interior. E então é isso. Então existiam os fotopintores, que eles tiravam as fotografias em preto e branco e pintavam à mão as fotografias para elas ficarem coloridas. Eu peguei, acho que minha avó tinha um retrato assim, dos pais dela pintados. Eu não sei com quem ficou esse, porque ainda tem isso, né, nas famílias. Tem gente que acha que é lixo, que joga fora, tem gente que não dá valor, então a gente precisa também desenvolver esse olhar atento, né? Esse olhar de curiosidade, esse olhar de preservação das nossas memórias. Então existia esse artista que tirava a fotografia e depois ele pintava à mão essas fotografias para elas ficarem coloridas, para elas não ficarem preto e brancas. E é engraçado que às vezes montava todo um cenário, a roupa levava, né? A família de meu pai tem aquele que você, depois Cláudia vai mostrar para vocês, um padrãozinho que tinha, botava os meninos com aquela roupinha naquela posição para poder tirar a fotografia. Tirar as fotos. Era bem interessante, ficava diferente. Poxa, você tinha... Que nada, rapaz, aquilo ali foi o fotógrafo que levou. Os meninos montados no cavalinho, com aquela roupinha, o chapeuzinho, naquela mesma posição. E aí eu trouxe aqui alguns retratos, porque o retrato, além de registrar a pessoa, né, de deixar registrado como aquela pessoa era, o artista tinha essa liberdade, a pessoa retratada também tinha essa liberdade de pedir ao artista para inserir alguns elementos que identificassem melhor a personalidade da pessoa retratada. Então não é só o registro da pessoa, tem a escolha do cenário, tem a escolha dos adereços, a escolha da roupa, a escolha do cenário, para criar, né, um registro que trouxesse não apenas a imagem da pessoa, mas um pouco de quem ela era, dos gostos, da personalidade dela, nesses registros, certo? Então, olha aqui, eu trouxe um retrato feito pelo Stanisław Wyspiański,
É o retrato de Vladislava Ordon. E olha como ele retrata ela assim, como uma fada, né? Como um ser de outro universo, né? Não parece uma pessoa real. Talvez seja um pouco da personalidade da Vladislava. E aí eu trouxe também um retrato coletivo, que é a cena da família de Adolfo Augusto Pinto, feito pelo Almeida Júnior, um pintor brasileiro. E assim, parece que o pintor retratou todo mundo à vontade. Na verdade, gente, isso tudo aí é montado, isso tudo aí é organizado dessa forma para contar um pouco da história dessa família pra gente. Então a gente tem aqui um piano e um violoncelo, não é por acaso. A gente tem aqui esses instrumentos para mostrar que era uma família culta, que era uma família envolvida com as artes, uma família que tinha dinheiro. Então a gente tem um tapete na sala, a gente tem quadros na parede com grossas molduras, a gente tem uma mãe aqui, um modelo de virtude, né? A mãe ensinando a filha a bordar, a gente tem o outro lendo, a gente tem os outros cuidando dos pequenos, o pai aqui lendo alguma coisa. Então são elementos que são inseridos na cena para a gente ver que era uma família. Além de ser uma família numerosa, além de ser uma família bonita, era uma família que tinha riqueza e que se preocupava com a cultura. Então a gente tem instrumentos musicais, a gente tem textos, a gente tem bustos de personalidades, obras de arte espalhada pela parede. Então isso não é à toa, isso é colocado e construído para contar uma história para a gente. Certo? Várias crianças, uma só é pobreza. Uma só não é futuro lá não, antigamente. Hoje em dia que o pessoal tá nessa viagem de fazer um filho só, mas antigamente tinha que ser de 4 para cima. A riqueza do pobre era as crianças, os filhos. Do rico também, né? E aí a gente chega no autorretrato. O autorretrato é o retrato que o artista faz de si mesmo. Por isso que chama autorretrato. É quando o artista ele mesmo se representa. E é nos autorretratos que a gente vai ter uma maior liberdade de expressão dos artistas. Porque é ele fazendo o retrato dele mesmo. Então ele inova na técnica, ele acrescenta elementos novos. Que mané sem áudio! Tá pensando o quê? Que vai sair mais? Vai mais cedo para casa? Vai não, tô aqui. A gente estava ajustando aqui o microfone para ficar melhor para vocês. Então, uma selfie, exatamente, o autorretrato é nossa selfie, né, contemporânea. Então, aqui eu trouxe outro autorretrato, né, feito pelo Antônio Ligabui. E no autorretrato o artista tem mais liberdade para expressar quem ele efetivamente é. Porque é ele falando sobre ele mesmo, né? Então ele coloca as coisas que ele gosta, ele se desenha com uma técnica nova, de um jeito diferente, então ele tem mais liberdade na hora de construir os autorretratos. Os autorretratos são mais expressivos do que os retratos, né? Porque os retratos são encomendas, você tem que atender ao gosto do pagante, né? E aí dentro dos retratos e dos autorretratos, uma maneira diferente de você construir, né, um retrato são as caricaturas, que são desenhos exagerados, onde a gente exagera alguma característica da pessoa. Então o caricaturista ou o cartunista, que é o profissional que faz as caricaturas, ele geralmente tem um olhar muito treinado e ele consegue identificar rapidamente no seu rosto quais são os traços que lhe identificam, que são mais característicos, que lhe dão a personalidade, que tornam você quem você é. E aí eles exageram esses elementos no momento que eles vão construir os desenhos. Crislan Cláudia de Brotas Cocal está perguntando: o que é um autorretrato? O autorretrato, Crislan, é quando o artista ele faz seu próprio retrato. Então, se eu fizer o retrato da professora Elci, eu estou fazendo um retrato. Mas se eu fizer meu próprio retrato, eu estou fazendo um autorretrato. Hoje em dia a gente chama de selfie. Quando a gente pega a máquina fotográfica, vira lá, ó, pra gente, tira um retrato nosso, né? Mas antes a gente chamava de autorretrato, quando o artista ele mesmo se representava, certo? A selfie é um autorretrato utilizando a máquina fotográfica.
específica da máquina fotográfica, dessa técnica que utiliza a máquina fotográfica. Quando a gente fala em autorretrato, pode ser uma selfie, pode ser em forma de caricatura, pode ser através da técnica do desenho, da pintura, de uma escultura, certo? Então, autorretrato é toda vez que o artista faz seu próprio retrato. Olha, a Bruna tá feliz aí, ó. Tu já tá sabendo o que é um autorretrato, né? Quando você mesmo se desenha, é um autorretrato. E na caricatura, além de ter esse olhar crítico para identificar as características mais marcantes do rosto e destacar essas características, o caricaturista, ele pode também inserir no desenho, espera aqui um pouquinho, inserir no desenho alguns elementos que identifiquem a personalidade ou indiquem a profissão do retratado. No caso do Boechat aqui, a gente tem uns fones de ouvido, porque ele era radialista. E ó, a língua afiada, a língua venenosa, né? A língua de um animal peçonhento. Então era uma língua que não era uma língua afável, era uma língua crítica, ácida. Então a gente tem essas características valorizadas pelo caricaturista, certo? Olha aí nossa selfie. Então a selfie é um autorretrato que a gente faz com a máquina fotográfica, certo? Utilizando a técnica da fotografia, muito utilizada hoje em dia. Então a gente tem aí, trouxe uma selfie minha. E aí eu vou lembrar vocês o seguinte, deixa eu mostrar essa outra selfie. Que a selfie, hoje em dia, além de ser um autorretrato, né? Eu posso também fazer uma selfie coletiva, que é quando eu tiro um retrato meu com outras pessoas. Então a selfie tem essa característica. O autorretrato é só o artista se representa, é ele sozinho. A selfie eu posso fazer uma selfie individual ou uma selfie coletiva. Bota aqui na minha imagem. E aí eu quero conversar com vocês uma coisa muito importante. Quando a gente fala em retrato, a gente está falando em representar uma pessoa, em apresentar uma pessoa através de uma imagem. Que pode ser um retrato, pode ser um autorretrato, pode ser uma selfie, pode ser uma caricatura. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando a gente escolhe a imagem que a gente vai colocar lá no nosso perfil, a gente tem que ter muito cuidado, porque essa imagem que a gente está colocando lá, ela é a primeira impressão que alguém vai ter da gente. Então, quando a gente coloca lá uma imagem no Facebook, uma imagem no Instagram, uma imagem no WhatsApp, no nosso perfil, que as pessoas assim que acessarem, elas vão ver aquela imagem, a gente tem que ter esse cuidado de escolher bem qual é essa primeira imagem que eu quero passar do outro. Se eu quero colocar a imagem de uma Cláudia descabelada, passar a impressão de que eu sou avessa às convenções, que eu sou uma pessoa livre, ou uma pessoa desleixada, porque algumas pessoas associam, né? Cabelo cacheado, cabelo crespo, solto. Algumas pessoas associam ao desleixo, à falta de cuidado. Então a gente tem que ter esse cuidado e essa percepção. Que imagem é essa que eu quero passar para o outro? E escolher bem essa imagem pensando nisso. Que primeira impressão é essa que eu quero causar no outro? E é isso que eu quero que vocês passem a ter esse cuidado no momento de vocês postarem as imagens de vocês. Ah, professora, agora eu vou ficar controlando o que eu posto? Vai, a gente tem que controlar o que a gente posta, porque o que a gente posta de imagem, lembra daquela frasezinha, uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Então, o que você está postando é talvez a primeira impressão que uma pessoa vai ter sobre você e talvez seja a última impressão, porque a depender daquela primeira impressão, ela pode desistir de entrar em contato com você, desistir de lhe contratar, desistir de lhe ver, desistir de lhe chamar para o encontro. Então, bora ter esse cuidado. Não é só postar imagens bonitinhas e arrumadinhas, mas é se ter cuidado de postar uma imagem que realmente lhe represente, diga quem você é, como você quer que as pessoas lhe vejam, certo? Tem que trocar o perfil? Tem que ter cuidado.
Referências da aula de hoje. E agora a gente vai para o nosso momento de produção. Pode postar vídeo no Arte MTech para eu não esquecer. Pode sim. Que eles estão tocando ou cantando. Pode, claro que pode. É arte, pode mostrar, pode postar. Gente, eu não sei se eu trouxe os trabalhos do Vespertino, mas se eu não trouxe hoje, eu trago na próxima aula, prometo. Não vou deixar de postar não, tá bom? Eu me atrapalhei um pouquinho essa semana e alguns trabalhos eu não consegui trazer. Então aqui, Olhos d'Água do Cruzeiro, de Iramaia, eu não sei se é o pessoal da manhã ou da tarde ou da noite, então eu trouxe os trabalhos do que o Claudião Mar mandou, as releituras. Pedi um cuidado de vocês no momento que vocês forem fazer essas produções. Não é proibido colocar texto no trabalho da gente, mas o texto tem que ter uma relação com a imagem. Título do trabalho, geralmente a gente coloca no verso, tá? Título do trabalho vai no verso. Os dados, nome da escola, nome do aluno, série, nome do mediador, também no verso. A gente só coloca na frente do trabalho as informações que a gente quer, as informações intencionais, certo? Essas informações complementares que não fazem parte do trabalho, a gente coloca sempre no verso, tá ok? Galeria de arte do MTech, que são aqueles trabalhos que não fui eu que pedi, mas são os artistas do MTech que estão postando lá no grupo e eu trago para compartilhar com vocês. Então, o Marineuso Alves mandou esses trabalhos, alguns são da Tainá, não sei se todos são da Tainá, lá de Itapebi, Caiubi. Muito bacana o trabalho, Tainá, muito legal mesmo. Pode Estão perguntando se a data pode colocar, Cláudia. No verso também, geralmente a gente só coloca a assinatura na frente, tá bom? A turma de MTech Capim de Raiz, achei bem expressivo esse trabalho, não me informou quem era o aluno. Nem o turno, né? Nem o turno. O pessoal de Carinhanha, Agrovila 23, a Iane fez esses desenhos lindíssimos, Iane, e eu amei esse aqui, ó, coloquei ele até maior. Achei lindo, a Iane desenhou, depois jogou algumas pétalas de flores em cima e fotografou o desenho. Achei fantástico, achei muito bacana, o desenho tá lindo e essa ideia dessas pétalas soltas aqui fechou com chave de ouro o trabalho. Ô Arizona, eu provavelmente esqueci o trabalho de vocês, mas eu trago na próxima aula sem falta, tá bom? Não se preocupe que na próxima aula eu trago. Eu vou trazer todos os trabalhos de vocês de releitura. E eu quero propor a vocês que vocês façam uma selfie da turma de vocês e publiquem no grupo, né, do Facebook, o Arte MTech. Bota aqui na minha imagem para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero que vocês tirem uma selfie, né? Preferência o mediador, faça selfie com a turma toda. Posta lá no grupo. Essas selfies eu não vou trazer para aula para mostrar para vocês, mas eu vou precisar desses trabalhos para poder fazer uma atividade com vocês, certo? Fazer uma atividade não, fazer um vídeo para vocês no final do ano. Então, chegar no final do ano, eu mostrar o vídeo e vocês ficarem, não tem a gente, não tem a gente. Então, tira a selfie logo, posta lá no Arte MTech, que eu vou pegar depois essas fotos todas para fazer esse vídeo do final do ano. Tá bom? Então, tira a selfie, posta lá. E eu quero ver a carinha de vocês também, tá bom? Próxima aula, aula prática, anota aí os materiais. Espelho, certo? Um espelho pequenininho, pode ser espelho de bolsa, pode ser qualquer tipo de espelho. Ou um retrato de si mesmo, pode ser o retrato, pode ser a carteira de identidade com retrato, pode ser uma fotografia com o namorado, com a mãe, com o filho. Enfim, eu quero um retrato de vocês, tá bom? Uma fotografia de vocês. Estão perguntando se é para postar no Face. A selfie é para postar no Face, tá bom? Quem não tiver pode mandar pro Ava ou mandar por e-mail também, né? Exatamente, é. Quem não tiver Facebook pode mandar pro Ava. Papel ofício, na próxima aula, lápis, borracha, lápis de cor.
ou canetinhas coloridas, o que vocês tiverem em casa. Não precisa comprar lápis de cor nem canetinha colorida. Se tiver lápis de cor, traz. Se tiver canetinha, traz. E aquela história da gente socializar o material. Obrigatório que todo mundo tem que trazer é um retrato de si mesmo, um espelho, papel ofício, lápis e borracha. Estão perguntando ali, Cláudia, e o mediador quem tem que tirar a selfie? Se o mediador não souber... Claro, eu quero. Se o mediador não souber tirar selfie, pede para algum aluno tirar, mas o mediador tem que estar na selfie. Tá bom? É uma selfie de grupo. Entenderam? Se ele não souber, um aluno pode tirar. Ai, tira, gente. Tira, por favor. Por favor, por favor, por favor. O e-mail tem lá no AVA, meu e-mail, meu contato. Mas, anota aí rapidinho. Vocês conseguem anotar? Posso falar? claudia.caribe@enova.educacão.ba.gov.br. Certo? Mas eu trago na próxima aula escritinho aqui no slide para vocês. Certo? Não se preocupem não, na próxima aula eu trago o e-mail. Tá bom? Momento de interação. Momento de interação. Não fiquem preocupados não. Tira a selfie, se não conseguir postar no Facebook, nem no AVA. Não se preocupe não, na próxima aula eu trago meu e-mail, vocês mandam por e-mail. Tá certo? Agora a gente vai para a nossa síntese com a professora Elci Paim. Exatamente. Temos continuidade à aula passada, né? Falamos sobre gêneros da imagem. E hoje falamos sobre o retrato. Então, o retrato é a representação de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que você está ali, você identifica. Então, isso é um retrato, que durante todo o processo histórico sofreu modificações e vem sofrendo modificações da técnica que era utilizada, a função que ela exercia. Então, há muito tempo atrás só tinha retrato que tinha um poder aquisitivo alto, então nem todo mundo tinha acesso à fotografia que era contratado um artista para poder retratar as imagens. Tinham funções diferentes, sim, retratar a família, então tinha a família ou uma personalidade, que a gente vê muito isso na história, né? Pessoas que tinham grande poder, era uma forma também de preservando a memória. Com o passar do tempo foram modificando, aí criou-se o que? O autorretrato, que é a foto de si mesmo. Começou com os artistas e depois, na atualidade, a gente vê que tem aí o que? As selfies, que são os autorretratos, que também trouxe outras inovações, que é a foto, a selfie coletiva, não só do próprio artista, o retrato do próprio artista, mas também de um grupo. Quando a gente fala da selfie, é uma fotografia onde o recurso que é utilizado, a técnica que é utilizada é a foto, a câmera fotográfica. Ainda tem isso, viu? Não é pintura. Então a gente tem registro. Quando a gente fala do autorretrato, o artista ele tem mais liberdade em expressar aquilo que ele é, ver qual é o seu melhor ângulo, o que é que ele quer transmitir. E não fica só à espera, digamos assim, da licença poética também do artista. E esqueci também esquecendo de falar da caricatura, que é também, às vezes, um autorretrato ou um retrato que é exagerado, onde as características físicas são exageradas, e pode também o artista, o cartunista ou caricaturista, pode colocar alguns elementos que vai reforçar a personalidade daquela pessoa. Pronto, Cláudia, consegui? Conseguiu, claro, sempre consegue. Então é isso, gente. Posta lá a selfie no Arte MTech, lá no Facebook ou no AVA. Próxima semana eu trago meu e-mail para quem não tiver acesso ao AVA, quem não tiver acesso ao Facebook, mandar, certo? Por favor, não sobrecarreguem, é uma imagem só, tá? Uma só. Uma só. Beijo grande, não esqueçam o meu material. Até semana que vem. Até semana que vem, gente.